visitar a exposição AI-5, 50 anos, ainda não terminou de acabar, com Paulo Miada. Para aí! Você tem autorização aí, cara? Cadê a autorização? Cadê a autorização? Para com isso! Para com isso! Paulo, conta pra gente o motivo de você montar essa mostra sobre o AI-5 nesse momento. Em dezembro agora deste ano, nós teremos os 50 anos do AI-5, do Ato Institucional número 5, que marcou o agravamento da repressão da ditadura militar e tornou explícito e transparente para a comunidade internacional de que isto era mesmo uma ditadura desde 64, desde o golpe civil-militar. E a gente percebeu isso, achou que era importante ter essa lembrança. A gente considera que um país que não tem memória está destinado a repetir o seu passado. E mais ainda, a gente percebeu tanto que os processos de fechamento da ditadura não se completaram totalmente, ainda há muito por ser revisto e rediscutido, quanto que no presente momento existe uma espécie de nostalgia muito perversa, que é a nostalgia do silenciamento, da repressão, da destruição dos adversários, e que essa memória poderia ser importante também para o país saber o custo que uma ditadura pode ter no imaginário de um país. E na entrada da exposição você colocou o Jornal do Brasil no dia do AI-5. Isso, é o jornal que saiu na manhã seguinte da promulgação do AI-5. Ele foi feito já com a presença dos militares, eles editaram o AI-5 e levaram para os jornais para controlar como ele seria publicado. E aí uma atitude muito interessante do Alberto Dines, o editor na época do Jornal do Brasil, foi inventar maneiras de falar, sendo que ele não podia dizer nada. Então ele publicou o ato na íntegra, e nos trechos dos textos que poderiam virar opinativos, ele interrompeu os textos com classificados, que não tinham nenhum motivo para estar na capa, senão indicar que alguma coisa não podia ser dita. E acrescentou essa previsão do tempo, em que ele diz: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, em pleno dezembro do Rio de Janeiro, o sol devia estar a 1000, e ele dizendo que o ar estava irrespirável como uma coisa cifrada de comentar o impacto disso. Também dizia que ontem havia sido o Dia dos Cegos, e faz essa espécie de fotonovela com duas fotos dos militares, tradição que se renova, identidade profunda, e com o Garrincha na terceira foto, com a legenda, o chamada Hora Dramática, e a legenda explicando que isso era uma foto da expulsão do Garrincha na Copa de 62. Então, quer dizer, uma notícia mais do que fria, totalmente congelada, mas para justificar ter um ícone nacional raivoso do lado do AI-5. Então, acho que isso contextualiza um pouco a gente e inaugura essa questão que vai ser constante na exposição, que é como é que a gente fala de algo sem poder dizer. E a gente completou com 3 fotos do Evandro Teixeira, um dos principais fotojornalistas do Brasil, e a gente perguntou para ele que outras fotos ele tinha que não foram publicadas na época e que poderiam ter estado nessa capa se eles tivessem podido escolher qualquer coisa. Então ele trouxe a tomada do Forte no Rio de Janeiro, no golpe de 64, uma cena de uma manifestação com um estudante saindo carregado pelos policiais que a gente não sabe se estava vivo ou morto, isso durante o ano de 68, e uma tomada dos CAPs dos militares durante o jantar da promulgação do AI-5. Eles estavam discutindo os rumos assustadores que eles estavam fazendo para o país, enquanto os seus CAPs estavam ordenadamente, asseadamente dispostos dentro do palácio. A produção do Carlos Zílio, no final dos anos 60, ela está muito ligada com uma abordagem geral da geração, que é uma abordagem opinativa, que é uma atitude muito rápida, direta, que serviu como alternativa aos modos políticos tradicionais do manifesto e do partido, em que cada indivíduo reagia às notícias conforme elas aconteciam, tentava fazer um grito, e pelo acúmulo dessas opiniões numa esfera coletiva, aquilo começava a se adensar, mesmo que um ou outro saísse mais ingênuo, ou mais superficial, ou mais estranho. Isso foi vital para aquela geração, o Zílio foi parte disso, e a última obra dele nesse sentido foi o Lute,
que era um trabalho que ele produziu numa marmita, ele queria fazer milhares e distribuir nas portas das fábricas. No depoimento que ele deu para a gente, que foi a primeira vez que ele gravou um vídeo sobre esse assunto, é um dos vários depoimentos inéditos que a gente tem, e é muito forte por esse fato dele ter demorado tanto para conseguir falar disso em público. E ele conta que depois de pensar esse projeto, ele desistiu, porque ele percebeu que ainda era muito arte, digamos assim. Ele ia ser preso de qualquer jeito e ainda era muito arte. Então ele abandonou isso e foi para o movimento estudantil em 68, parou de fazer arte. Depois, com o AI-5, o movimento estudantil também foi criminalizado, ele foi para a luta armada, participou do MR8, participou de uma série de ações de guerrilha urbana, e no final de 69 ele foi baleado 3 vezes. Passou por cirurgias e ficou 2 anos e meio na cadeia, e na cadeia ele voltou a desenhar, voltou a fazer arte, e essa série de desenhos que a gente tem, que, como você mencionou, ela traz todos os ícones da época, dentro da estética da época, as cores, vermelho, branco, preto, amarelo, o tratamento mais geometrizado da composição figurativa, um caráter alegórico, simbólico. Tem um rescaldo da nova objetividade brasileira, um pouco... Ela está totalmente herdeira da nova objetividade ou da nova figuração, que são os 2 nomes mais usados para essa geração, mas... E, de certa maneira, é o trabalho mais autêntico que esse projeto artístico poderia ter, porque ele estava realmente... Aquela luta não era só uma coisa que ele estava vendo nas notícias, mas era uma coisa que ele viveu de perto, de dentro. Sendo que, nesse caso, é também um diário de cárcere. Então, a gente vê os 3 tiros que ele levou, o fichamento na polícia, os gritos, o isolamento, o cárcere, as barras, o tempo que não passa ou quando passa, passa de forma sangrenta. Então ele é extremamente dramático, autobiográfico, forma esse diário de prisão, e aí nesse sentido eu sinto que ele é um pouco o ápice e a ruptura da opinião no Brasil, porque é um caso muito singular, muito dramático, mas ele já existe nesse encarceramento impossível de ser visto por qualquer pessoa. A esposa dele levava para fora da prisão a cada visita, a cada final de semana, e isso só foi ser exposto em 96 pela primeira vez. Então tem esse paradoxo de ser um grito muito intenso, mas algo que já não existia numa espécie de margem. A censura propriamente dita, ela ganhou uma institucionalidade em torno de 68, especialmente após o AI-5, como uma máquina de Estado. Mas desde 64, 65 e gradualmente, a gente teve inúmeros episódios do governo interferindo na cultura e da sociedade civil pressionando, destruindo obras como a pintura do Cláudio Tosi, atacando artistas, invadindo teatros. Então, a repressão ela tem uma faceta civil também, que a gente já sentiu naquela época e sente no ar novamente, e tem motivos que não são... A censura no Brasil é muito antiga, desde a República Velha a gente tem episódios de censura. E, em geral, eles começam por motivos morais, de costumes, comportamento, e aí o problema é que quando isso se normaliza, facilmente isso se translada para motivos ideológicos, políticos, de perseguição de grupos. Dentre os vários casos no Brasil recente, então, na exposição a gente tem casos na Bienal de São Paulo, na Bienal da Bahia, etc. Mas dos casos recentes, a gente trouxe a peça Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que foi uma peça escrita por uma autora trans da Escócia, que foi traduzida para o Brasil e é interpretada por uma atriz trans, e que foi feita, eu escolhi porque ela sofreu ameaças de morte, ameaças de ataque, tentativas de fechamento, teve liminares que proibiram a apresentação da peça, outras liminares a favor da liberdade de expressão, mas o que é mais interessante é que o texto dela já é sobre intolerância. A autora, Jo Clifford, estudou os evangelhos para pensar o quanto de dentro do texto bíblico a mensagem é de aceitação, de amor, de convívio, e que, lógico, tem um horizonte evangelizador, mas a partir da proximidade e do respeito, nunca da destruição e do ataque ao outro, ao diferente. A gente tem
Se a opinião foi o grande escape para a geração dos anos 60 e a própria opinião foi proibida em 68, porque no fundo o que o AI-5 faz é criminalizar a própria opinião livre, ela deixou de ser praticada livremente no país por muitos anos e foi voltando no processo de democratização. Só que hoje a gente tem uma situação muito singular, que a gente tem uma espécie de saturação da opinião. A gente tem uma espécie de versão monstruosa da opinião, que é essa opinião hipersaturada, hiperexposta e ágil, instantânea e que circula por canais de funcionamento obscuro, que parecem espaços públicos, mas não são, que são regulados por algoritmos que são compráveis, funcionam por operações que podem ser manipuladas e conduzidas. Então, a gente tem muita coisa da nossa vida, passa por uma espécie de replicação de ideias muito rápida e a gente não entende os mecanismos que fazem elas funcionarem. Então, essa opinião que foi um grito de liberdade, hoje, ela se transmuta num grito de ódio, medo, desespero e paranoia. Isso se tornou um ingrediente muito forte da nossa política. Então, acho que a gente vai ter que entender como é que a gente consegue construir outra modalidade de opinião mais consequente, elaborada e que consiga, olho no olho, reaproximar as pessoas para que elas consigam filtrar o que chegam para elas por canais não confiáveis, que são esses canais algorítmicos. O Antônio Manuel, que está aqui, teve um episódio bastante difundido, que justamente foi a performance, que não era bem uma performance, foi uma reação corporal a uma não aprovação, quer dizer, impediram que ele se inscrevesse no júri porque ele mandou o tamanho dele, a medida dele, o peso dele como se fosse uma obra e não aceitaram aquilo como obra. E ele fez essa ação que foi reprimida fortemente e proibiram ele de participar de salões depois, né? Ele está aqui dentro de um contexto do que a gente chamou, inspirados no Frederico Moraes, de arte de guerrilha, que é uma arte que emulou os mecanismos das guerrilhas como princípio criativo. Então, eles fugiam dos formatos tradicionais para criar coisas mais efêmeras, clandestinas, rápidas e moventes. O Antônio, então, ele mandou para o júri o próprio corpo dele como obra, foi recusado, e aí na abertura ele fez uma insurgência em que ele interrompeu a vernissagem tirando a roupa, subindo nas escadas e digamos que passando a mensagem de que ele estava lá, nu, presente, aquilo era o corpo, aquilo era a obra, e as pessoas, o júri não tinha o que dizer sobre isso. Aquilo já estava sendo obra enquanto corpo naquele momento. Então já é uma resposta muito instantânea e que acabou recebendo do Mário Pedrosa. Foi a primeira, naquela noite eles foram conversar e o Mário Pedrosa, um dos maiores críticos de arte, cultura e política no Brasil, usou pela primeira vez, aplicado a uma obra específica, a ideia de que a arte é o exercício experimental da liberdade. Falando ainda do Antônio Manuel, Paulo, esse trabalho, esse registro de uma ação também, né, do gado, lhe chocando, tem um sentido um pouco, ele é posterior, né, à ação no MAN, mas um sentido um pouco de recolhimento, assim, né, hoje em dia é muito comum, né, os galos chocarem os ovos, mas naquele momento a situação não permitia muito. O galo é aquele que canta e quem choca é a galinha, né? Então fala um pouco sobre essa mudança do estatuto também do homem, né? Porque, em termos mais gerais, essa ideia de arte de guerrilha ela teve prazo de validade muito curto, porque depois do AI-5, entre 69, 70, 71, 72, as resistências, tanto as armadas quanto as não armadas, passaram por uma onda de violência muito forte. Então, inúmeros ex-participantes de movimento estudantil ou ativistas de qualquer ordem haviam sido presos, mortos, torturados ou exilados nesse intervalo de 4 anos. Então, a ideia de guerrilha vai ficando um pouco inacessível, esse heroísmo, porque sua contraparte direta foi exterminada. Além disso, no caso do Antônio Manuel, tem também um cerceamento da própria autoria como artista, na medida em que ele havia sido convidado para expor no MAN do Rio de Janeiro, uma individual.
Ele fez uma lista de trabalhos, mandou, fizeram uma reunião e começaram a falar, olha, esse trabalho não dá porque é muito político, esse trabalho não dá porque é subversivo, esse trabalho pode ser polêmico, é melhor tirar. E sobrou um trabalho. E aí ele falou, tudo bem, eu faço esse. Depois de uns dias eles ligaram e falaram, olha, esse também não dá, porque não tem nada a ver com o seu trabalho, é melhor não te expor. E aí cancelaram a exposição inteira. Ele então mostrou essa exposição no encarte de um jornal, como uma espécie de registro do que poderia ter sido. E este trabalho, que era um detalhe na exposição, The Cock, virou a capa do jornal. Justamente porque ele já é um trabalho sobre impotência, recolhimento e melancolia. Ele está aí num ninho que ele construiu, tentando botar um ovo, algo que ele obviamente não poderá fazer. Ele é do gênero errado e da espécie errada. Então ele replica um pouco a estética e os procedimentos dessa produção, mas já sem essa chave heróica. E aí nesse sentido acaba também criando uma imagem muito singular, como você estava apontando, de um artista homem como uma figura de cuidado, uma figura de abandono, um tipo de imaginário que a gente tem mais associado aos retratos, às representações das mulheres. Bruschi está aqui fechando um pedaço da exposição da produção posterior a 71, 72, que já é uma produção que em geral foi pouco censurada diretamente, porque já se sabia o que não podia ser dito. Então a gente tem duas saídas, a saída mais nonsense, da marginalia, da escape pelo corpo, que fala menos e age mais, e questiona as coisas pelos costumes, e a saída conceitual, que atua pelo correio, pelos cineclubes ou por alguns museus que criam bolhas de liberdade, mas dentro de uma lógica altamente cifrada, codificada da arte conceitual e do multimeios. O Bruschi, ele culmina um pouco essas histórias porque ele vem desse repertório, mas ele dá um jeito de mesmo assim ser censurado, preso, reprimido. Nesse caso é uma coisa ainda um pouco mais ainda anedótica, porque ele escreve no muro externo do museu: a arte não pode ser presa. O diretor do museu sabe que vai ter uma visita de um militar no dia seguinte e manda os funcionários apagarem a frase. Só que eles apagam literalmente letra por letra e continua sendo possível ler, agora em baixo relevo: a arte não pode ser presa. Então o Bruschi reescreve no salão a ideia de que o trabalho agora se chama Continua Insistindo, a arte não pode ser presa. E aqui a gente tem um outro trabalho dele, que foi o que gerou a sua primeira prisão, em que ele lançava, chamava Enterro Aquático, ele lançava no rio Capiberibe caixões com a palavra arte escrita no topo e deixava o caixão descer o rio até chegar no centro. Isso gerava uma grande aglomeração. E quando os bombeiros iam lá, tiravam o caixão, abriam, estava cheio de mensagens contra a ditadura e contra o conservadorismo estético da época também. E em algum ponto alguém ligou que isso só podia estar sendo feito pelo Bruschi. Ele foi preso, ameaçado de ser acidentado caso ele continuasse com esse tipo de intervenção. Que mesmo que eles não entendessem conceitualmente, eles percebiam que era de distúrbio da ordem. Isso já no suposto processo de abertura, mas em que esse tipo de atitude continuou ocorrente. Está vivendo num momento em que os cortes na área da cultura estão super fortes, a gente tem sentido isso já há algum tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto tipográfico, as opções que você teve e como que vocês chegaram nesses painéis vazados, como que foi essa escolha? Então, a gente, ano passado ainda, pensou que esse assunto era tão importante para a sociedade brasileira que ele podia não ser um projeto do Instituto Tomiotaki, mas ser algo feito em rede entre várias instituições. A gente foi bater nas portas e não conseguiu, já tinha um sentimento de apreensão, que ninguém conseguia ter uma energia extra para olhar para esse assunto agora tão diretamente. Depois a gente pensou nos modos tradicionais de apoio às exposições, e é sempre bom lembrar que as leis de fomento, especialmente a Lei Rouanet, que viabiliza a existência de quase todos os museus brasileiros hoje em dia, ela se dá por uma parceria público-privada em que são as empresas, é o campo privado que decide para onde os recursos serão alocados. O governo aprova se é plausível
a destinação, se é justa, transparente, etc. E são as empresas que canalizam para este ou aquele projeto. Então, neste momento também não foi possível, através das leis de incentivo, viabilizar uma exposição como essa. Então, a gente só conseguiu fazer com um apoio direto de cidadãos, de pessoas que consideraram que contar essa história era importante e apoiaram diretamente. A expografia ela tinha que dar conta de muito conteúdo, porque é uma história intrincada, ampla. A gente tem mais de 300 documentos, obras e depoimentos na exposição. Então, esses painéis eles partiram de uma necessidade espacial e assumiram a diversidade como linguagem, né? Aquela célebre frase do Oiticica, da diversidade vivemos, a gente aplicou para desenhar um tipo de painel diferente, que usa metade da matéria-prima, 1/3 da mão de obra, é muito mais econômico e que também acabou ajudando como linguagem mesmo para a expografia, porque ela dá um pouco de visibilidade, a gente sabe se tem gente chegando, gente saindo, não trava tanto o espaço. Isso dentro de uma lógica que é ainda muito densa e que cria alguns gargalos. Tem partes que as pessoas precisam passar bem apertadinhas, a exposição não é inteira confortável, mas a gente achou que isso era legítimo, porque também não se tratava de uma exposição para ser linda, do ponto de vista do prazer estético absoluto. Os trabalhos são duros, as histórias por trás deles são mais duras ainda, e a gente tinha que fazer justiça a isso e não embelezar demais o conteúdo. Você também trouxe alguns trabalhos que aparentemente não são, digamos assim, panfletários ou políticos, que a gente pode dizer assim. Entre eles o projeto do Cildo, que foi só realizado recentemente no Panorama, que você realizou junto com Aracy Amaral em 2015, que era justamente de aumentar o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, em 1 centímetro. Então, esse projeto foi criado pelo Cildo Meirelles em 69. Então, ele tinha um sentido de paródia do desenvolvimentismo da ditadura. Lembrando que o desenvolvimentismo foi um pouco a moeda de troca oferecida para a população. Então, se tirava direitos por um lado, se prometia um milagre econômico, industrialização e emprego. Lógico que depois a gente percebeu que muitas dessas promessas estavam em cima de um endividamento do país ou de projetos fantasmas, delírios como a Transamazônica. Mas isso era o grande discurso da época. O Cildo pegou isso, pegou o ufanismo dos generais, Brasil grande, cada vez maior, para cima, para frente, e quis então literalmente aumentar o pico maior do país, tirar 1 centímetro do maior pico e levar uma pedra acrescentando 2 para que no total o Brasil crescesse 1 centímetro, no sentido mais literal e físico da palavra. Então a gente tem as fotos desse processo. E aí também é curioso pensar que ele queria fazer o Brasil crescer literalmente em 69 e acabou crescendo em 2015. Que a gente ouviu tantas vezes que a crise era insustentável, o país precisava mudar radicalmente de direção porque não crescia. Então até cresceu. Era muito importante trazer a memória dos indígenas, lembrando que mais de 4.000 índios morreram durante a ditadura, ou por genocídio direto, ou por perda do seu território, das suas condições de vida, graças às obras de infraestrutura, e também a história do povo negro, que tudo começou quando uma historiadora negra contou pra gente de uma aula de história em que a professora brigou com ela, porque ela disse que tudo que a professora dizia que era péssimo na ditadura, continuava acontecendo nas periferias de São Paulo e das grandes capitais, especialmente com os negros. Execuções, tortura, prisão sem habeas corpus, falta de direitos e assim por diante. Então foi isso que no começo nos fez começar a cogitar essa exposição, e aí o Paulo Nazaré trouxe 2 trabalhos que refletem a violência histórica contra o povo negro, que não começou na ditadura e nem terminou com ela, para nosso contexto. Tem uma lição, além das formas, das soluções, uma lição da geração dos anos 60 é a colaboração, é essa possibilidade de estar junto, unindo forças, resolvendo problemas um do trabalho do outro, ajudando que exista o trabalho, o lugar do trabalho do outro e trocando repertório. Então, a gente
começou com 3 artistas que por acaso estavam na mesma residência, mas que nunca tinham sido muito próximos e têm trabalhos muito diferentes, que é o Bruno Dunley, o Pedro França e o Dayson Gilbert, e lançou para eles a provocação. Vocês estão juntos, essa exposição vai acontecer, vocês não querem fazer um trabalho junto, que seja uma espécie de alegoria sobre 2018? Aí eles toparam, ficaram se reunindo por meses, foram agregando inúmeros outros artistas mais jovens do que eles e um pouco mais experientes, desde o Maurício Yanez até a Janina McCoy, ou o João GG, e foram fazendo isso que aconteceu muito na montagem, mas que pega os dias atuais mais por uma lógica de cacofonia, de soma de signos, e menos focado nas figuras políticas, e mais numa espécie de crise da classe média, de crise do poder de consumo que a gente viu muito manifesta em 2016 como um dos combustíveis da onda que a gente vê estourando agora. Porque aquilo não tinha direção propriamente, mas tinha alto poder de vingança, ou de expectativa de vingança. Então o vídeo que a gente está ouvindo, ele vem da internet, é uma senhora do campo que foi para um mercado em Pelotas chamado Mercadorama e entrou em surto porque ela não conseguia comprar um vinho. Então ela começa a jogar as garrafas de vinho todas no chão, fazer um enorme rio vermelho dentro do mercado e a gritar: eu não consigo comprar um vinho, como é que eu trabalho o ano inteiro, eu não posso comprar uma carne, um vinho, o que está acontecendo? Isso só pode ser culpa do PT, só pode ser culpa da Dilma. E a exposição foi sendo montada processualmente, terminou com o registro do incêndio do Museu Nacional, que aconteceu 3 dias antes da abertura. E a gente já terminava a exposição lá em cima com o incêndio do MAN, do Rio de Janeiro, em 78, e infelizmente viu esse outro eco de uma espécie de projeto de esvaziamento do meio cultural, de projeto de precarização da cultura e da educação que vai culminando nessas grandes tragédias que fazem a gente perder efetivamente parte da nossa história.